Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao quarto dia do seminário em homenagem à luta pelos direitos da população em situação de rua. Hoje a gente vai estar falando com a nossa querida Isabela Vegas, que é advogada, mestra em Direito e Políticas Públicas, e a gente vai estar lançando o livro dela, Ineficácia das Políticas Públicas destinadas à população em situação de rua, durante este seminário. Vamos aguardar então uns minutinhos para ela entrar. Ela vai fazer uma breve apresentação sobre o livro, depois a gente inicia o bate-papo e depois a gente consulta os questionamentos, as mensagens, enfim, a gente parte para o diálogo direto aí com os participantes. Desde já eu agradeço a participação de todos e todas. O coletivo Voz e Rua, ele está aberto ao diálogo, à construção, com novos parceiros, com pessoas que coadunam com a nossa forma de construção ética, voltada para a luta pelos direitos, voltada pela defesa e busca de implementação e garantia de políticas públicas, entendendo que essa é uma construção necessária, é uma construção muito importante, e esse diálogo então de hoje ele é fundamental para que a gente possa refletir sobre as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, né? Sempre num processo contínuo de melhoria. A Isabela chegou. Entrando. Olá, Oi, tudo boa noite, jóia? Paula. Tava te Boa ouvindo, pode noite, continuar. tudo bom? Tudo Estava bem. dizendo aqui da importância do lançamento do seu livro, né, com esse tema sobre a ineficácia das políticas públicas, a importância da gente dialogar sobre as políticas públicas, né? Trazer reflexões Sim, críticas, analíticas, propositivas, para que a gente possa, então, estar sempre tentando melhorar a qualidade de vida da população em situação de rua e, fundamentalmente, garantir os direitos que são tão violados, né? Então, eu acho que sim, essa com certeza. contribuição é muito importante. Mas fica à vontade. Tá bom, obrigada, Paula, pela introdução, que foi ótima. Deixa eu só Então, te acho que falar. vale. O vídeo tá Aham. virado assim. Será que tem problema? Eu tô Tá assim, você tá. virado? É. Não, é melhor desvirar. Ah, tá. Então agora tá assim. Agora isso. Melhor, né? Isso. Nós e a tecnologia. É um Então, desafio, acho que né? A vale eu ser me superado. apresentar brevemente, né? E apresentar o livro e todo o contexto que o livro propõe e traz. Ficou melhor, Elisa? Eu tô vendo a Elisa falando aqui com a gente. Obrigada, Elisa. Ai, Então, eu sou advogada, minha carreira é como advogada, né? E no final do ano passado eu terminei meu mestrado, que optei por estudar políticas públicas. E um tema que sempre me incomodou e mexeu comigo era uma mistura assim de sensibilidade que eu tinha e também de incômodo. Eu tenho que confessar que foi um incômodo. Era a população em situação de rua. Eu não entendia por que aquelas pessoas continuavam na rua, o que estava acontecendo, o que o Estado estava fazendo por essas pessoas. E a facilidade que a gente que está na academia tem é o acesso à documentação, a estudos e tudo. E eu acho que isso é a coisa mais digna e que eu aconselho a todo mundo que se incomoda com uma determinada temática é estudar e entender melhor o que esse público que tanto te incomoda está passando, o que o Estado faz por esse público. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha um certo incômodo, até porque vocês sabem, né, eu tenho loja na rua, e, nossa, já recebi diversos e-mails, que a sua loja é assombrada, ou por pessoas em situação de rua, que é muito incômodo, não sei o que. Eu falei, nossa. Então, esse incômodo, ao mesmo tempo a sensibilidade que eu tinha, a preocupação, me levou a estudar isso. E eu estava no lugar certo, na hora certa, que foi fazendo mestrado em políticas públicas. Então, comecei a estudar a população em situação de rua, durante o mestrado que eu terminei ano passado. E quando eu comecei essa minha pesquisa, ela já me desbancou logo de cara. Eu falei, nossa, como assim?
as pessoas têm esse preconceito? Como assim as pessoas querem impor essa opinião de achar ruim que essas outras pessoas, que são pessoas humanas com direitos, tanto como nós temos, direitos humanos, como assim achar que essas pessoas são um incômodo e que elas não deveriam estar ali? Então, onde é que elas deveriam estar? E o Estado quanto a isso? Cadê o Estado? Então, comecei a me aprofundar nessa pesquisa. E aí, os primeiros acessos que eu busquei foram os dados nacionais, oficiais, sobre a população em situação de rua. E aí, logo, a princípio, já me veio o espanto. A única pesquisa oficial sobre a população em situação de rua é de 2008, do MDS. Como assim? Não tem mais pesquisas? Cadê o IBGE, que é o órgão oficial que deve se manifestar, que faz as pesquisas censitárias nacionais sobre todos os tipos de população que existem? Não se manifestou sobre a população em situação de rua? Aí você já começa a ver os absurdos. Porque uma população que existe e está visível para todo mundo, e a gente já não pode nem clamar por invisibilidade, porque isso já caiu por terra, o número cresceu muitíssimo. A gente aqui de Brasília, né, se andar pela Asa Norte, via L4, W3, não tem mais como alegar invisibilidade. Não é mais um grupo que é invisível de maneira alguma. E não é mais também aquela coisa da gente só perceber a população em situação de rua quando ela fere o direito à cidade ou à estética da cidade. Isso já também não existe mais. Hoje a gente vê em todos os lugares. Então, com as pesquisas, eu fiquei impressionada de só ter em 2008 a pesquisa oficial do MDS, que foi a pesquisa que subsidiou o decreto de 2009, que é o Decreto Nacional para a População em Situação de Rua. Então, logo de cara, para quem dá a mínima pesquisada, já percebe isso, esse contexto, né? Que essas pessoas são excluídas de tudo, inclusive da obrigação governamental, sobretudo do IBGE, que tem a função intrínseca do órgão de pesquisar todas as populações, e até ano passado eles estavam com uma ação civil pública, né? Em desfavor deles, pedindo para eles incluírem no censo de 2020. Eles foram vencidos nessa ação, foram condenados a incluir no censo de 2020, só que agora com a pandemia a gente já não sabe mais o que vai acontecer, né? Esse censo era para ser de outubro, já foi adiado, não sei se vai sair. Mas, enfim, aí durante o mestrado eu fui pesquisando, descobrindo muitas coisas, e na pesquisa gerou esse gigante aqui que foi a minha tese do mestrado, né? Essa tese foi muito comentada quando eu apresentei, e eu senti muito na banca e nos participantes da banca que estava urgente falar mais sobre isso. Todo mundo, os professores, os pesquisadores interessados falavam: nossa, ninguém fala sobre a população em situação de rua na academia de direito, né? A gente vê muito nas academias de saúde, psicologia, vários outros, assistência social, com certeza, mas na academia de direito a gente não vê muito. É um tema que, por incrível que pareça, parece que a gente não se preocupa. E eu falei, realmente. Ganhei um prêmio nessa ocasião de referência em políticas públicas no direito, e aí então eu decidi lapidar esse trabalho, tirar um pouco desses termos que são muito técnicos para uns termos mais usuais e mais interessantes, para poder formar o livro, que é muito menor do que a tese, né? Mas que ele não é um livro técnico só para especialistas, ele é um livro de uma linguagem, de uma leitura que, independente da área que a pessoa for, ela vai compreender o que o livro está tratando. E aí no livro, então, me preocupei em trazer a realidade da população em situação de rua, os motivos que levam as pessoas a irem para as ruas. Procurei mostrar que esse grupo é heterogêneo, que a gente não tem como qualificar, são drogas, álcool, isso aqui. Não, tem motivos de todos os jeitos. A gente não pode mais falar com propriedade sobre quais são os motivos, são vários, eu coloquei aqui. As pesquisas extraoficiais, inclusive, são muito mais interessantes do que a única pesquisa oficial que o nosso governo nos mostrou, né? As extraoficiais nos mostram os motivos, nos mostram que 60% teve estudo e que foi a falta de uma oportunidade ou uma coisa que aconteceu na vida da pessoa, um vínculo gregário rompido, ou uma coisa assim que levou a pessoa a uma situação de rua. E isso é um dado que, na minha opinião, quando a gente lê, quando a gente tem acesso, a gente percebe que não é bem assim.
Não é um grupo de pessoas vadias, com um problema de drogadição, que simplesmente foi parar ali. Não, não é assim. São vários fatores. E o mais importante deles, na minha opinião, é a omissão estatal. A omissão estatal, desde quando a pessoa entra na situação de vulnerabilidade acentuada até ela ir parar na situação de rua, é gritante. Se ali, nesse ponto da vulnerabilidade acentuada, se nesse ponto eles pudessem constatar isso e já darem os auxílios necessários, não chegaria a esse ponto. Só que sempre chega a esse ponto, porque o auxílio que hoje e desde a implementação do decreto, né, desde 2009, quando foi implementado o decreto, a política não consegue sustentar e nem fazer nada para essas pessoas que parem essa situação de vulnerabilidade. Então, a pessoa que chega na extrema vulnerabilização normalmente vai para a rua, porque ela já não consegue emprego, ela já não consegue mais nada e é uma via de mão única, vai para a rua. Então, eu critico muito essa omissão estatal que muitas vezes leva as pessoas para a situação de rua. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Aí, eu quero mostrar um pouquinho do sumário do livro, que ele explica bem como que ele foi dividido e o que eu vou trazendo em cada capítulo. No capítulo 1 eu falo então desse fenômeno, das causas, motivações, das tratativas estatais, das pesquisas, trago essas pesquisas oficiais e extraoficiais. Eu mandei também alguns questionamentos para os órgãos envolvidos com a política pública assistencial, umas perguntas via Lei de Acesso à Informação para esses órgãos. E a resposta que eu obtive dessas perguntas, eu divulguei no livro. E eu achei, assim, estarrecedor, o tanto que os próprios órgãos eles desconhecem a prerrogativa institucional deles, né? Muitos respondem assim, Exato. não. Oi, professor Paulo. O professor estava na minha banca. Ai, que joia! Estava da banca agora há pouco, professor. Então, eu fiquei muito impressionada com essas respostas desses e-mails que eu enviei através da Lei de Acesso à Informação e coloquei no livro. O cenário internacional, eu também trouxe um pouquinho para falar. Achei muito interessante, porque muitos fatores coincidem muito com o cenário internacional. O que difere é a tratativa internacional com a nacional, mas os fatores coincidem muito. Aí trouxe as constatações das pesquisas como fonte desmistificadora, que é exatamente isso, da gente ressaltar esse fator do diferencial desse grupo de pessoas. No capítulo 2, eu trouxe as formas de exclusão e omissão estatal destinadas ao grupo. Aqui, de exclusão e omissão estatal, eu quis dividir em dois fatores. Uma arquitetura de exclusão, que é através da palavra arquitetura mesmo, que é a forma das cidades e do Estado arquitetarem essa exclusão, como, por exemplo, colocar pregos embaixo de ponte para as pessoas em situação não conseguirem mais se abrigarem ali. No Rio de Janeiro, muitos prédios inclusive de prefeitura, colocaram goteiras caindo em lugares onde as pessoas costumavam dormir e se abrigar, para as pessoas não irem mais para lá. Então, assim, é uma forma do Estado excluir, através da arquitetura, essas pessoas dos lugares públicos. E isso é muito absurdo, porque o Estado, de um lado, faz um decreto preocupando-se com a população em situação de rua, querendo estabelecer diretrizes e normas, e o mesmo Estado, que aqui diz se preocupar numa arquitetura institucional, ele impõe isso, pregos, faz bancos, sabe aqueles bancos que têm um relevo? Não é só arquitetura e design aquilo ali, é porque não dá para deitar nesses bancos que são pontiagudos e têm relevo. E tudo isso, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai percebendo que o Estado faz. Então, achei muito importante trazer essa arquitetura de exclusão, que é através da arquitetura. E a outra arquitetura de exclusão não é através dessa arquitetura urbana, da arquitetura das cidades, mas é uma exclusão por meio de direitos e ações institucionais.
Essas eu acredito que eu já perpassei bem aqui as ações institucionais do Estado que desfavorecem, né? Sobretudo a omissão. Nessa arquitetura de omissão e descaso, eu também resolvi falar um pouco da ação da mídia. E um fator que me marcou muito quando eu estava pesquisando é que eu relembrei aquele caso que foi muito marcante aqui em Brasília do índio, né, que foi queimado, e o índio Galdino, né? E aí eu fui pesquisar a população em situação de rua que passava por isso no Brasil. E eu achei impressionante. Todo ano, pelo menos 10 pessoas em situação de rua são queimadas vivas. Isso não vira notícia. Isso, quando ganha um futuro, vira um inquérito policial. Então, eu citei aqui todos esses que eu encontrei, a maioria só de mídia local. Morador de Campo Grande é encontrado carbonizado, não sei o quê. Não virou investigação policial, não aconteceu nada. De todos os casos que eu citei, apenas 3 foram investigados e ninguém nunca foi preso. Nenhum dos casos nunca foi preso. O que também não nos deve impressionar, né? Porque a gente está na Semana da População em Situação de Rua, da luta, e essa semana foi destinada pela data do massacre, o pior massacre que o Brasil já viu. E até hoje, impunidade completa, né, Paula? Completa, exatamente. É muito triste. Então, Caso isso ainda também é uma forma de foi arquitetura julgado. de exclusão. Pode falar, Paula, você... Muito interessante. Eu achei muito interessante que você articula conceitos. Primeira coisa, essa coisa de partir do direito, né? Como você falou, é uma dissertação que vem do direito. E isso é muito interessante. Inclusive, quando a gente pensa o quanto o Estado omite, ou desconhece, ou descumpre, né? Vamos colocar assim, talvez seja melhor, descumpre princípios constitucionais, como você bem colocou. Né? E quando você vai olhar a prática, a implementação dessas políticas de assistência, essa realidade é gritante. Então, realmente, partir do direito, achei muito interessante sua colocação, essa dissertação, partir do direito é muito importante. Né? É muito importante que o direito traga reflexões em torno das políticas públicas, não só do direito, como todas as outras áreas, né? Mas, assim, do ponto de vista das garantias constitucionais, que indiscutivelmente é um caminho de garantir a democracia, né? De fortalecer e o exercício da cidadania e da democracia. Muito interessante. E aí, partindo do reconhecimento da importância dessa construção, eu observei 2 conceitos muito interessantes, né? Que é o de exclusão, aliás, de desigualdade social, que é na citação do Rousseau, né? E aí você parte para essa coisa, então, mapeia o perfil, né? E aí você vai para esses 2 eixos centrais que você coloca, né? Que, ao meu ver, estão completamente relacionados à desigualdade social, que é a exclusão tanto arquitetônica quanto dos direitos e a omissão, né? E como essas coisas estão absolutamente entranhadas, né? Porque a exclusão social é um fenômeno social, né? É um fenômeno estrutural da sociedade e que é reverberado e, infelizmente, reforçado muitas vezes por aquele órgão que, ao mesmo tempo que também busca garantir os direitos, que é o dever, né, na verdade, em função do cumprimento do dever, de seu dever, né, ele também promove exclusões, ele também promove violência. Como a gente vê, por exemplo, um exemplo muito contundente que você coloca da própria arquitetura das cidades, que a gente vê a infração absurda do direito à cidade. E que, assim, ao meu ver, do ponto de vista de estudar a violência, é algo urgente, porque a gente vê os corpos sendo destruídos pela falta de água, pela falta de acesso a pias, lavatórios, cozinhas, banheiros públicos, porque já que eles estão na rua, então a gente vê esses corpos sendo destruídos cotidianamente justamente por uma arquitetura de exclusão social, uma arquitetura que produz mortes, né? Que produz mortes. E ela não é nem disfarçada, ela é olho não nu. é nem disfarçada. Então, para mim, pensar na garantia, na superação das violências, na garantia, passa necessariamente por ressignificar o espaço das cidades. Né? Então, nesse sentido, eu achei muito interessante o seu trabalho, porque, do meu ponto de vista de estudar as violências, né, enquanto sociólogo que é gestora pública e que dialoga
e reconhece a importância do direito, né, que eu também tenho alguma formação em direito, e, evidentemente, da gestão pública, eu não tenho dúvidas, né, que reconhecer e reconhecer esse lugar da cidade como lugar da negação do pertencimento, da negação das vidas, e ressignificar esse espaço como um espaço de acolhimento, um espaço de inclusão, um espaço de pertencimento, ele é fundamental, porque a gente fica às vezes pensando abstratamente, né, uma política pública de moradia, que é necessário, acho que agora a pandemia coloca isso de forma muito clara, mas se a gente não pensa na garantia da vida cotidiana, esse desejo que nunca se realiza, e veja bem, o déficit habitacional é gigantesco. Claro que o número da população em situação de rua é bem menor, mas se a gente não identifica que a gente precisa garantir a vida da pessoa hoje, com qualidade mínima de acesso à água, de acesso ao banheiro, de acesso a lavatório, essa intenção. Saúde dificultado, né? Exatamente, assim, a gente desconecta, né, a relação da construção da política pública da realidade do cotidiano. A política pública se faz no ontem, no hoje e no amanhã. É um contínuo, né? É uma construção contínua. Por isso a Constituição fala melhorar, é melhorar, né? É a melhoria, né? Acho que o termo é esse, constitucional. Então, realmente, é extremamente importante esse lugar, né, de onde você traz esse trabalho, de onde você traz essa pesquisa. E a questão da invisibilidade, né? A gente tem, quando a gente fala assim, sociologicamente, a gente fala na invisibilidade social, né? Mas nesse sentido, assim, eles são visíveis, como você falou, é gritante que são visíveis, e agora, então, cada vez mais, né? E, no entanto, a negação dos direitos os torna invisíveis do ponto de vista dos seus acessos, né? Então, é um dilema existencial muito grande, né? Que reverbera essa negação de identidade e que, evidentemente, reforça um processo de discriminação, uma estigmatização, como você falou, eles são assombrados, né? Você falou que você ficou incomodada com como as pessoas falavam, sua loja é assombrada, né? Porque eles transitam pela sua loja. Quer dizer, essa imagem desses corpos que são não humanos, né? É uma assombração. Não é nenhuma, uma assombração não é humana, né? Então, como humanos, né? Acho realmente que é uma assombração, uma coisa de outro mundo. É insano, é impressionante. Né? Impressionante. E aí, você vai para essa questão da mídia, que tem tudo a ver, que reverbera isso, né? Que reverbera o discurso da assombração, né? É um discurso da assombração, quando ela poderia ter um papel, né, de pacificar, de trazer um melhor entendimento. Um entendimento que não é nenhuma questão de pôr pano quente, não. É só trazer a verdade. Com acesso à verdade, não tem uma pessoa que acesse a verdade sobre a população em situação de rua, sobre os motivos, sobre os programas que hoje existem, que fale, não, que continue com esse preconceito. O preconceito vem da ignorância, que é não saber o que aquela população passa, o que o Estado oferece para aquela população e o que está acontecendo e quais são os dados. Então, se a mídia pelo menos pudesse fornecer dados reais, já era ótimo. Mas aí tudo vem dessa questão do próprio órgão institucional, que tem o dever de fazer a coleta das informações, fazer os dados censitários, não faz. A mídia não tendo dados oficiais, os mais antigos são de 2008. A mídia, então, ela faz repercutir o que ela tem acesso. Ela também não vai tendo acesso a essa informação. E aí, essa bola de neve gera tudo isso que vem acontecendo. Esse preconceito, essa estigmatização, essa desumanização. Eu não sei nem se isso existe, né, Paula? Desumanização das pessoas. Exatamente. Eu achei muito interessante. E reflete a sombra, né? Assim, tentando fazer alusão à sua reflexão. Uma sombra, a gente vê uma sombra nas políticas públicas. Não tem dados, não tem censo, tá a sombra, a margem total do próprio Estado. E como isso reverbera o que as pessoas na rua veem, né? É uma assombração, né? Assim, então, é realmente impactante tudo isso, né? É assim, é estarrecedor.
a alegação do IBGE nessa ação civil pública, que foi em desfavor dele, falaram o seguinte: mas simplesmente fazer o dado censitário sobre a população em situação de rua não vai garantir a fruição de direitos. Nossa, eu achei um absurdo essa alegação. Primeira coisa, primeiro passo na política pública para fazer acontecer algum direito é a existência. Tem que existir um problema que tenha dados sobre esse problema, para esse problema virar uma reflexão na agenda política e dali começar a se pensar em soluções e o que fazer. Agora, eles acham que só não mencionar não traz fruição de direitos, eu acho muito absurdo, porque é a base da política pública, é o berço da política pública, são os dados que vão dar a dimensão para todo o caminhar. E aí você vê o órgão que tem o dever institucional de fazer isso, trazendo uma alegação dessa, é duro. É absurdo. Isso demonstra que se sabe pouco sobre as políticas públicas, né? Porque como se fosse uma mágica, né? Como se fosse, imagine, eu faço uma coisa e a partir daí, como você colocou, como se não fosse uma construção que se dá, né? Primeiro eu tenho que identificar o que é. Depois que eu identifico, eu passo a analisar. Depois que eu passo a analisar, eu passo a analisar para dentro do Estado, para fora do Estado, para poder desenhar essas políticas. Ou seja, como o fazer políticas públicas está muito distante de uma leitura técnica, né? De uma leitura que traz efetividade. Porque como que eu vou acreditar que vai ser uma mágica, né? Que imagine, assim, eu vou publicar os dados em si, ele vai. Então, assim, você não entende toda a construção da política pública, né? E você negligencia uma coisa elementar, né? A coisa elementar, a formação, o berço, que é a informação, né? E essa desarticulação entre os órgãos, eu trago no livro e falo muito aqui. A desarticulação entre os órgãos, a falta de comunicação, a falta de integração, ela equaciona esse problema de uma maneira que a gente não consegue nem pensar. Mas, assim, a própria porta de entrada das pessoas em situação de rua na política assistencialista, por exemplo, ela acessa a política pública do decreto para a população em situação de rua através do Centro POP. Ela não consegue chegar no Centro POP e resolver seus problemas. Ela vai chegar no Centro POP, vai marcar um atendimento que vai ser marcado daqui a muitos dias, porque o Centro POP hoje conta com um efetivo de funcionários baixíssimos, infelizmente. Inclusive, meu elogio para quem está lá trabalhando hoje. É muito difícil 6 servidores atenderem uma demanda diária de mais ou menos 200 pessoas que não conseguem ser atendidas, que não conseguem fruir dos seus direitos ali naquele único local. É muito difícil ali o papel deles. Mas, enfim, a pessoa chega no Centro POP, ela não consegue exaurir nem 1/3 da demanda que ela tem. Então, o que ela consegue, em primeiro momento, é se alimentar, tomar o banho, né? Ela entra na fila para alimentação, para o banho, demora, às vezes, muita gente reclama da qualidade da alimentação, reclama que o banho demora, que às vezes não consegue. Enfim, tem todas as reclamações que o Centro POP tem, né? E ela sai dali com uma ficha de atendimento marcada, porque ela às vezes tem que guardar, imagina, a pessoa já está em situação de rua, ela tem que guardar uma ficha com um dia, horário de atendimento, para chegar ali um dia, marcar. Aí quando for atendido, o assistente social ou o psicólogo que atender essa pessoa no dia, ele também não vai dar a solução, ele vai encaminhar vários setores. Se o problema for documentação, aí vai para um lugar para fazer a documentação, quando não consegue fazer lá. Então, são vários setores que essa pessoa tem que passear para estar contemplada na política pública total. E não é ali, nem no Centro POP, nem no CRAS, nem no CREAS, que ela consegue acessar saúde, trabalho, moradia e qualificação. Então, essa ramificação de quando a pessoa está na porta da assistência social para conseguir tudo que ela precisa, também é muito complicada. E essas pastas não dialogam entre si. Você não vai chegar lá e ter acesso ao emprego e também garantir a saúde, a educação e o tratamento psicológico. Cada coisa é em um lugar e é muito difícil. A gente mesmo, que às vezes, né, dispõe de um veículo, dispõe de uma agenda para se organizar, para a gente é difícil se você for num lugar e falar, olha, tá, então tal coisa você resolve ali, depois ali, depois ali. Manda para 5 lugares diferentes. A gente já fica desacreditado. Você imagina uma pessoa que tem que gerir tudo isso a pé,
guardar tudo isso, não tem casa para guardar, e aí a pessoa ao mesmo tempo está lutando para ter alimentação, para ter o banho, ao mesmo tempo tem que se preocupar com uma coisa que o Estado já podia estar fazendo, que é integrar todas essas pastas. É difícil, mas assim, é um caminho. Não adianta chegar no CRAS ou no CREAS e aí consegue. A primeira coisa que as pessoas conseguem normalmente é o auxílio, né? Que é o auxílio temporário. O benefício de prestação excepcional, o Bolsa Família ou algumas coisas assim, que são auxílios que não vão suprir toda a necessidade dessa pessoa. Essa pessoa também precisa do acesso às pastas de trabalho, emprego e qualificação, para ela conseguir dali se manter e fazer a gestão autônoma da vida dela, ou fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, quando tem problema com problemas mentais, problema com drogadição. Até rompimento de vínculo gregário, às vezes, causa uma quebra tão forte na vida da pessoa que ela também precisa de um acompanhamento. Então é isso, aí ela vai e consegue a bolsa. Essa bolsa não vai dar a autonomia que essa pessoa está precisando. Não vai ter o acompanhamento que essas pessoas precisam. Não tem um acompanhamento. Então as pessoas ficam perdidas, assim, normalmente o que acontece, né, Paula, é que quando acaba a bolsa, buscam de novo para conseguir um outro auxílio, aí às vezes o CRAS ou o CREAS encaixa ali num outro auxílio, ou no Centro Pop mesmo, e aí a pessoa vai buscando esses auxílios, quando na verdade ela precisa de muito mais do que o simples benefício. Um benefício que às vezes é as parcelas que acabam. Né? Se o Centro Pop pudesse fornecer realmente a capacitação profissional a que ele se propõe, seria muito bom capacitar essas Com pessoas. certeza. O acesso às pastas de trabalho, oportunidades de trabalho, é fundamental também. É Falando em fundamental. trabalho, Paula, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu descobri a lei do Ricardo Vale, que reservava 3% das vagas em obras públicas para pessoas em situação de rua. Essas É verdade. pessoas, quando estivessem no Centro Pop, serem selecionadas pelos funcionários do centro e eles passariam a reserva desses nomes para as obras públicas, para eles terem essas vagas garantidas. E essa lei é de 2012, se não me engano, eu acho que é 2012. E no ano passado eu tive no Centro Pop e eles falaram que nunca encaminharam nenhuma pessoa para essas Nunca vagas. foi, nunca houve 3% já é implementação. pouquíssimo, já É. é muito pouco. E E eles eles nunca disseram por conseguiram quê? encaminhar nenhuma. E eu acho que não foi nem por falta de vontade ou capacidade das pessoas do Centro Pop, não. Eles foram informados, eles receberam, quando a lei entrou em vigor, foi aprovada e entrou em vigor, eles receberam um ofício avisando que a lei entrou em vigor, mas nunca fizeram um sistema de informações onde essa informação dos selecionados no Centro Pop seriam encaminhados para as obras públicas. Nunca foi informado nada disso. Então, foi uma lei que foi super interessante. O projeto dessa lei é muito legal. Traz tudo isso que a Nunca gente foi considera implementada, né? de autonomia, de emancipação pessoal dessas pessoas. Um projeto bonito que passou com sucesso, mas que serviu só para reportagem, nunca foi implementado. Então, É uma coisa chocante, né? Porque o que a gente imagina aí? Que um cadastro de currículos, né? Que é uma coisa assim bastante elementar, um sistema de cadastro de currículos, né? Qualquer, sei lá, qualquer instituição é capaz de fazer isso. E ela não sim, acontece. um sistema complexo, é bem básico, né? É, É bem no básico. sentido, e aí fazer o quê? Fazer um convênio, né? Se for para dentro do próprio Estado, então fazer o procedimento burocrático, enfim, necessário. Ou Sim, seja, eu acho, assim, ao meu ver, que falta interesse mesmo, né? Interesse institucional, interesse político, é a coisa da sombra, né? É a é, coisa da sombra que não se coloca na pauta do dia a dia, da mesa. E assim, eu não vejo, assim, como pensar na melhoria da qualidade de vida da população em situação de rua sem moradia e sem trabalho. Né? E o que eu tenho observado desses dados recentes específicos, né, que eu venho trabalhando, é que essa relação está muito ligada. Né? Sempre quando a gente fala sobre moradia com eles, eles puxam o trabalho. uhum, Moradia e trabalho, moradia e trabalho. Eles sempre puxam. Porque, primeiro que eles se oferecem para a construção dessa moradia. Né? Assim, isso apareceu muito. Assim, não, eu posso até
fazer parte dessa construção. E segundo, que eu tenho um local de moradia onde eu possa viver minimamente com dignidade, né? Porque pensar em morar, que eu vejo que a população, quando a gente fala, pelo menos todos os diálogos que eu tive até hoje com a população em situação de rua, principalmente que transitam nessa região aqui do Distrito Federal, do centro do Distrito Federal, né, que é Centro Pop, rodoviária, plano piloto, a usar UNB, aos arredores e tal, né, do plano, o que eu observo? Que o desejo é a casa. O formato que mais aparece é o da casa, né? E essa casa, quando eles falam nessa casa, é uma casa ligada ao trabalho. Quer dizer, eles entendem assim, eu estando nessa casa, né? Vamos supor, eu não tenho a maior qualificação, porque eu observo também, baixíssima qualificação. Quase nenhum teve acesso a trabalho, a carteira de trabalho, a trabalho formal. Né? São pessoas que vêm aí, por isso a importância de falar de desigualdade social, como você trouxe, e falar de exclusão, porque já vem de um processo de exclusão social, de nunca ter acesso a trabalho formal. Então a gente tem toda uma política de desenvolvimento econômico excludente, uma política de desenvolvimento econômico que não agrega universos de pessoas bastante significativos, né? Então, pensar nessa moradia para esse público que é excluído do universo do trabalho formal, né, que, na verdade, no Brasil, agora eu não estou com o dado na cabeça, mas foi até num diálogo, né, num seminário que acho que promotor, ou procurador Cristiano Paixão, que é professor da UNB, né, do direito, que é da área do trabalho, ele é procurador do trabalho, né? Ele falou que, em dados mais recentes, parece que mais de 40% da população brasileira nunca teve acesso a trabalho formal. Vivem na informalidade. Então, eu acho que, quando a gente pensa em população em situação de rua, necessariamente tem que pensar numa política de desenvolvimento econômico que seja minimamente inclusiva. Né? Porque não é possível um país ser administrado ignorando esse dado, né? Ignorando essa incapacidade de inclusão no mercado de trabalho, essa capacidade de produção de renda, de inclusão das vidas, porque a nossa vida nessa sociedade que a gente vive hoje em dia é motivada pelo trabalho, ela se dá pelo trabalho. Então, a garantia desse trabalho é fundamental. Fundamental quando a gente... Desculpa. Estava falando que espaço tem para essa inclusão, tem espaço total, tem vários tipos de programas que podem ser adotados. Não existe a preocupação e a efetivação, mas espaço tem. Exatamente, espaços tem. E assim, vamos falar depois, no pós-violatório, igual você falou, na ausência dos direitos, né? Na ausência do Estado. Então, na ausência do Estado, você ainda pode fazer. Por exemplo, saiu do sistema carcerário, não tem como forma de inserção no trabalho, então você já pode pensar uma política aí. Por exemplo, pessoas que se separam, que toda separação, em geral, traz problemas econômicos, né? Do ponto de vista daquele momento que você estava para um outro. Então, vamos supor, uma mulher que não tem vou citar um caso específico de uma senhora que ficou casada a vida inteira, né? Que mora aqui no Distrito Federal, agora está morando no entorno. Claro que eu não vou citar o nome, mas assim, que passou a vida inteira casada, era dona de casa, nunca teve estudos, viveu em função daquele momento ali, daquela construção. Quando ela foi se separar, ela decidiu se separar, que eu achei assim, um empoderamento até muito forte. Quando ela foi se separar, ela se deparou com a realidade legal de que ela não tinha direito a nenhuma pensão. Né, que ela não tinha direito a patrimônios que ela não construiu, né, e ela não tinha direito à pensão. Né, e aí foi toda foi até um amigo meu, advogado, que fez o divórcio dela, sabe? Um amigo muito querido, um advogado muito querido. E aí ele teve que construir todo um argumento para ela ganhar uma pensão durante 2 anos, para ela se restabelecer. Ou seja, se a gente, pelo menos durante isso aqui, vai ser super difícil, uma mulher com mais de 50 anos, sem nenhum estudo, negra, sim, vai ser super difícil. Agora, eu penso assim, uma política pública, que mesmo que pós-violatório, porque já seria pós-violatório,
olhasse para esse público dessas mulheres, a gente teria menos mulheres, desculpa, nas ruas. A gente teria menos mulheres em situações, às vezes, de violência doméstica, por exemplo. E aí, nessa lógica das coisas articuladas, que muitas mulheres se separam porque não tem como. Né? E a gente vê a tragédia que é a vida dessas mulheres da rua. Muitas ligadas à questão do desligamento com o casamento. Por quê? Não existe um olhar de uma política pública inclusiva. Então, essa coisa de estar na rua, eu acho que seu trabalho é muito, muito importante. Ele vai num ponto muito interessante, que é desigualdade social, a exclusão social e a ausência do Estado. Né? Eu acho que trazer isso para a discussão, e do ponto de vista do direito, né, e do direito dizendo, olha, existem garantias constitucionais que não são minimamente observadas. Então, é extremamente importante. Eu acho que de uma relevância, assim, e para os tempos de hoje, então, mais necessário. Eu espero que você continue sua pesquisa, né? Porque a pesquisa... Eu quero continuar, com certeza, porque nunca vai dar para falar tudo o que essa população passa. Inclusive, o contexto histórico é desde o descobrimento do Brasil, né? Eu tenho muito interesse, às vezes, em falar desde o descobrimento, como foi essa construção, como foi a acumulação primitiva das terras e das riquezas brasileiras e como isso foi engendrando um sistema que só reproduz desigualdade e como chegamos ao momento que chegamos. Eu acho que hoje a gente não perceber a desigualdade social e esse sistema que só reverberou essa lógica é muito ilusório achar que isso não existia. Eu tenho muita vontade de falar sobre essa construção, de como isso aconteceu. A Elisa está falando aqui e como essa pandemia vai aumentar, infelizmente. A pandemia, e como ela pôs isso à mostra, né? Como a pandemia trouxe a desigualdade e trouxe toda essa exclusão aí à mostra, né? Exatamente, Paula, a pandemia colocou à mostra tudo que está acontecendo. E a pandemia, inclusive, ressaltou o aspecto da população em situação de rua estar na rua. Quando se iniciou as campanhas, inclusive estatais, do Fique em Casa, Se Isole em Casa, foi a sociedade civil, coletivos como o nosso, dentre outros que existem, a luta da população em situação de rua, o movimento nacional, foi essas sociedades civis como a nossa que falaram para o Estado: deixa eu falar para você, tem gente que não tem casa, lembra? Aí, nossa, é verdade. Aí vamos então montar o esquema. Mas está sempre partindo da sociedade civil essa primeira preocupação. E eu fico muito feliz que agora cada vez mais tenhamos mais frentes fortes. A emancipação das pessoas que têm trajetória de rua está muito forte, está muito bonita. A gente vê o Paulo, que é do nosso coletivo, o Cleidson, que está sempre aqui com a gente. Isso é ótimo, isso é forte. E é o que isso faz acreditar, né? Faz a gente acreditar. E é uma voz legítima, né, que eles têm. Nossa, é muito, muito importante. Agora, Paula, pegando um gancho que a gente falou muito aqui, a Elisa também comentou, da situação ser muito em função de moradia. No livro eu trago também uma comparação que eu fiz que eu achei muito importante. O Decreto Nacional para a População em Situação de Rua foi lançado em 2009. E o maior programa brasileiro de política habitacional de interesse social, o Minha Casa Minha Vida, também é de 2009. O Minha Casa Minha Vida, quando foi proposto para o projeto passar, ele contemplava a população em situação de rua, ele contemplava brevemente, mas falava que deveria contemplar a população em situação de rua, que era fundamental. E quando o projeto, na verdade, foi implementado, isso caiu por terra. Era uma proposta inicial, era uma preocupação inicial, mas que nunca foi implementada. Então, hoje a gente vê que os dados do Minha Casa Minha Vida, que, repito, foi criado no mesmo ano do Decreto para a População em Situação de Rua, não dialogaram, não houve dessa inclusão. E como que pode isso? De novo, esse Estado, ele é muito, muito dividido. Como que pastas do mesmo ano, que saem do mesmo lugar, do mesmo governo, não se comunicaram de forma a garantir esse direito? Era o momento. Era o mesmo ano, a preocupação estava latente ali. E aí, até hoje, o Minha Casa Minha Vida, que não é um programa que eu quero falar mal, acho que ele é muito eficaz, já ajudou muita gente. Ele realmente traz acesso de muitas pessoas de baixa renda a um custo que é um bom custo, cabe no bolso, as pessoas conseguem continuar no programa. Mas, para as pessoas em situação de rua, isso não foi verdade, sendo que o programa foi criado no mesmo ano.
Achei essa É, uma violação muito grave né, dessa construção. faltou articular melhor, né, essas políticas, né, realmente. Com E na certeza. E dimensão, aí, na proporção que a população em situação de rua cresce, porque se você não pensa na questão do trabalho, por exemplo, agora, quantas pessoas na pandemia estão indo para a rua, justamente pela falta do trabalho? Então, isso mostra de forma muito clara como o trabalho impacta na realidade das ruas, né? com Então, certeza. como você falou, infelizmente a gente. E assim, o pior é que a gente ainda tem que agradecer aqueles que têm um olhar crítico, né? Porque tem pessoas ainda que não, né? A gente precisa sair do lugar do confortável, né? Para entender que a realidade ela está dizendo outras coisas, né? E está dizendo que foi bom até tal dimensão. Então, mas a gente precisa melhorar num outro aspecto, numa outra construção. E a gente entender isso como possível. Porque o que eu vejo, eu tenho 23 anos de Estado, eu vejo que esse processo de melhoria, de construção de melhoria, ele não é uma coisa muito da nossa cultura política. A gente tem uma política de desconstrução. Entra um para, entra outro para. Como se o Estado fosse uma coisa privada de poucos, fosse privada de um governo, como se ela não fosse. Ou E uma coisa não, a Constituição é muito clara, é a melhoria, é uma construção contínua. Não tem como o Estado se fazer e desfazer de quatro em quatro. Não tem. Essa lógica não é possível do ponto de vista econômico, não é possível do ponto de vista de social. Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura política, né, de ter uma dificuldade de construção da coisa pública ao longo do tempo, né, de entender que essa lógica clientelística, né, essa coisa que o Estado ainda é a lógica coronelística, clientelística, né, ainda é algo, é o espaço de domínio de poder de poucos. Então, o senso do coletivo se desfaz. A cidadania ela é trocada pelos benefícios, ela é trocada pelo favoritismo, que ainda é pior, né? Porque o favoritismo vem de uma troca de relações. Então, eu acho que a nossa cultura política, pouco cidadã, né, pouco orientada por valores democráticos, elas, infelizmente, impacta no nosso, na execução de políticas públicas, impacta no perfil, no formato, no desenho do nosso Estado. E por isso é tão descontínuo, né? Assim, e é difícil para dentro você querer melhorar uma coisa, né? É como você fosse assim, eu tô no quintal da casa de uma pessoa e essa pessoa tem milindres de falar da grama do jardim dela. Ou seja, é uma visão completamente privatizada do Estado. Né? Você esbarra em vaidades de pessoas que nem fazem parte, muitas vezes, do Estado, que são passageiros. Então, é muito complicado. Eu acho que enquanto a gente não olhar enfrentar isso, entender que, e ainda mais, que a democracia, ela é pensar no Estado, pensar na coisa pública como algo, a partir do olhar, de fato, do interesse público. E o pior é que o interesse público ele está em quase todos os documentos que você for olhar no Estado. É incrível analisar isso, né? Acho que é a expressão mais presente que a gente encontra aí nos documentos do Estado, mas a gente se esbarra em milindres que estão fora, muito distante do interesse comum, indiscutivelmente. Então, eu vejo que o desafio é muito grande. Eu acho que passa por a gente pensar na política, passa por a gente pensar no nosso papel, e que bom que a gente está juntas nessa construção da sociedade civil, do coletivo, e buscando estudar e qualificar, porque eu acho que é um espaço que tem que ter incidência também. A gente se forma enquanto cidadão justamente na sociedade civil. Então, eu acho que aí é uma outra ótima construção. E essa construção, ela foi acontecendo, a gente se conheceu num seminário no Centro Pop, não foi? Ou seja, você ali discutindo políticas públicas, eu também ali, a gente discutindo políticas com a Pop Rua, né? Com a Pop Rua, porque a gente estava na casa deles, né? Pessoalmente, no exercício, especialmente com eles, no exercício de tentar colocá-los na mesa, que já foi um desafio, né? Colocá-los na mesa de igual para igual, né, com os técnicos, foi um desafio, né? Foi todo um processo de mediação bastante delicado. Então, é isso, né? A gente precisa de estar incidindo para dentro e para fora, nesse diálogo, sociedade civil e Estado. Eu acho que essa relação é muito importante para a gente chegar no que você vem dizer aí, né? Opa, então vamos pensar em coisas eficazes, em coisas, né, com outra perspectiva. E sua fala me lembra uma coisa muito importante. Essa construção de política pública da mesa do gabinete para a sociedade
sobretudo para a população vulnerabilizada, não funciona mais. E tem muito Não. tempo que não funciona mais. Não adianta, precisa ter participação popular e inclusão. Não tem como construir política pública e programa para a população vulnerabilizada a partir de pessoas que nunca tiveram acesso a essa Não. realidade, que desconhecem desigualdade social e que não entendem esse processo. E que não Então, querem ouvir, né? E que não querem ouvir quem deve e que não falar. querem ouvir. E aí a política pública ser manipulada por interesses, por É. trocas, por essa atitude clientelista também, isso, nossa, não dá, e é por isso que não evolui. Aí vem um governo que de repente está na pauta, a população em situação de rua, que se importa e tudo, aí lança essa lei de 2018, viu, Paulo? Eu tinha falado errado, Ah, é 2018. super recente. Vamos cobrar, então, a implementação nesse momento. Acho que já está em tempo da gente ir até o Ministério Público e dar uma pressãozinha, como a gente já fez antes, né? Exatamente. Aí muda a agenda política, muda o governo, aí um projeto que foi super importante, que surgiu de vários estudos, contestações, cai por terra, e aí até hoje ninguém nunca conseguiu acessar as vagas destinadas, especialmente a pessoas em situação de rua. Pelo Então, menos quem assim, está nos acampamentos, nos abrigos, já podem ser realocados com a garantia dessa lei para um local de trabalho. Basta o Estado se mover, é uma né? garantia fácil, imediata, ela não é uma lei como o decreto. Eu critico muito o nosso decreto nacional para a população em situação de rua. Primeiro, por ser só um decreto, quando ele já podia ser lei. E segundo, porque se você se deparar com o decreto e for ler, todas as proposições do decreto são demagógicas de direito. O decreto não te fala, você vai acessar tal fundo, vai ser aplicado dessa maneira e dessa. Não, ele traz, vamos garantir a dignidade, vamos garantir o acesso à saúde, vamos garantir, mas vamos garantir como? As outras leis destinadas a públicos vulnerabilizados normalmente trazem a maneira das tratativas. E para a população em situação de rua é demagógica de direito. Vamos garantir, vamos. No gerúndio, né? No gerúndio. Passamos, de fato. Isso. É como se fosse, tá aqui, ó, o decreto, mas ele não te traz para a implementação fática. E aí, o decreto com tanta brecha e que ainda não é lei, traz brechas também para uma omissão estatal, que muitos estados alegam, não é obrigatória a implementação do Centro POP. Em 2018, ainda eram apenas 4% dos municípios brasileiros que tinham conseguido implementar o Centro POP em suas cidades. Teve cidade que, inclusive, por conta da brecha no decreto, que implementou um RIV antes de instaurar o Centro POP. O que é o RIV? Relatório de Impacto de Vizinhança. Então, a prefeitura local falou, a gente vai implementar o Centro POP, mas antes eu vou fazer um RIV. Tudo isso por ter brechas. Então, o prefeito foi lá e fez um relatório de impacto de vizinhança. Fez os vizinhos dos locais onde se implementaria o Centro POP votarem se eles gostariam ou não que tivesse Centro POP na região. Que lugar com região metropolitana quer um Centro POP como vizinho? Ninguém quer. E isso não é uma coisa que você pode fazer um plebiscito ou uma RIV para implementar. O Centro POP é um direito dessas populações. Exatamente. Tem o decreto desde 2009 que fala que o Centro POP é, sim, a principal implementação do decreto no Brasil, e 4% só dos municípios, até 2018, tinham implementado o Centro POP. Por quê? Porque há brecha. Não fala de serão fiscalizados os estados, também não tem um incentivo tributário. Então, realmente, assim, é uma legislação que ampara essa população que ainda corre muito solta. Muito solta, E igual você falou, esse relatório de impacto, na verdade ele teria que ser propositivo, ou seja, esses são os desafios, então a gente vai consolidar esse Centro POP tentando dialogar e superar esses desafios, né? Então, não na negativa, não como forma de justificativa de negativa para poder cumprir o decreto, quer dizer, é uma distorção em si, né? Mas você vê que até hoje isso passa, né, Paula? A CAPES não foi retirada do setor comercial sul? Não, eles estão tentando retirar o CAPES, né? Agora, o que causa um espanto absurdo, né? Porque no meio de uma pandemia, num local central, o CAPES que atende a toda a população, não só a população vulnerabilizada, mas toda a população, que atende, que está no local central de fácil acesso, e que é 24 horas no meio de uma pandemia, né? Cogitarem retirar esse CAPES de lá. Eu acho, assim, assustador. Assim, inconcebível, do meu ponto de vista. Então, é um processo pela pressão
pela pressão dos vizinhos ao CAPS, né? Que reclamam muito do CAPS estar localizado ali. Tem um pessoal em campanha, né, para retirada do CAPS, na verdade. Exatamente. Tem interesses econômicos, políticos e econômicos, né, que devem ser enfrentados, evidentemente, a fim de que acho que a população vulnerabilizada, que já é oriunda de toda essa desigualdade social, que você bem relata, de todo um processo de exclusão social, evidentemente que o mínimo é o ressarcimento, né? Assim, para a gente falar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente, enquanto país, deve né, a essas pessoas e como, então, a gente vai ressarcir. E não sair de uma lógica punitiva, né, de que, então, vocês são miseráveis porque são a miséria, que são os miseráveis, porque vocês têm problemas individuais. Não, essa lógica não dá. Então, aí, por isso eu vou reforçar, por isso a importância desse lançamento aqui, nesse contexto, nessa semana de luta, porque, opa, estamos falando de desigualdade, estamos falando de exclusão social e está falando de garantias constitucionais. Né? Eu acho que é um discurso muito plausível para o momento, muito plausível para a democracia. Sim, com nesse certeza, contexto. Paula. Com certeza. E estamos aí na luta, né, para a permanência do CAPS e todos os direitos aí da população em situação de rua, na lógica da melhoria contínua, tentando, né, fazer com que esse anúncio constitucional se efetive nas práticas das políticas públicas, né? Que, como você bem O colocou... anúncio tem que ser anúncio. Nossa, não é possível. Não é possível. Tudo é só anúncio, toda essa legislação, todo esse amparo é só anúncio. Não sai daí, né? Não sai daí, pois é. Todas as mensagens que estão enviando pra gente. Vamos aqui tentar. Ó, eu vou colocar os óculos, então, porque essa letrinha aqui é minúscula. Olha, continuando aqui a falar do livro, eu acho que eu perpassei bem o que o livro busca, o que o livro quer mostrar. E eu falo também muito das políticas de habitação populares e entro um pouquinho no Housing First, que é um programa, um tipo de política pública que eu particularmente gosto muito. Então, além de tudo que a gente já falou aqui hoje, eu trago também o Housing First, análises do Housing First quando implementado em uma ótica internacional, os benefícios, as dificuldades de implementação. Então, é um tema que eu também gosto de trabalhar bastante. Inclusive, Paula, o PPCub está numa discussão agora no PPCub sobre moradia de interesse popular no setor comercial sul, né? Tenho achado muito interessante essa discussão. É uma coisa bem nova aqui para a gente, esse aproveitamento de uma área tão central da cidade. E eu espero sinceramente que essa discussão siga adiante e que seja possível uma implementação de moradia de interesse social no centro da cidade. Acho justo, acho que essa separação que fazem nas políticas habitacionais de tirar as pessoas vulneráveis do local que elas têm a construção de vínculos gregários, do local que elas têm a construção dela, para morar lá longe da não faz sentido. Não faz sentido, isso causa afastamento. A gente tem que manter as pessoas onde elas estão acostumadas a estar, onde elas geram a renda dela. Inclusive, teve aquele projeto que que a gente já tem essa experiência de Housing First aqui em Brasília, aquele projeto do Sol Nascente, né, que entregaram algumas kitnets. Teve gente que abandonou as kitnets porque trabalhava no plano, como vigia de carro ou em outros setores, e o valor da passagem para a pessoa vir ao plano todos os dias trabalhar e voltar, não pensava o que ela ganhava. Então, é muito importante essa política da gente observar o local de trabalho, vínculo gregário e construção de uma vida inteira de uma pessoa que não tem nem onde morar. Então, eu estou torcendo muito para que esse projeto siga adiante, para que essa discussão seja construída por pessoas capacitadas e exatamente. Da população. Eu acredito que essa discussão agora, recente, com o PPCub, ela possa trazer mais elementos mais plausíveis, né? Essa experiência que a gente teve lá daquele... Ele, na verdade, foi uma grande gambiarra, né? Não teve planejamento, não passou por uma reflexão em torno de planejamento, não reflete nada em termos de políticas públicas, né? Foi uma ação pontual, né, do governo e que não reverberou uma política de planejamento. Não dialogou, o planejamento urbano não atingiu, não dialogou com a implementação, foi uma ação pontual, isolada, e esse tipo de ação nem é política pública, né? Então, assim, eu acho que uma discussão agora
né, do Estado nessa dimensão, e ao meu ponto tem que ser urgente, nossa, vai terminar em 27 segundos. Ela deve, então, pensar numa política de maior escopo, uma política que pense a questão da proximidade, acesso ao trabalho, acesso à saúde, né, porque é muito você querer, nessas distâncias que a gente vive. Como é que a gente faz? Vai terminar? A gente volta? A gente volta só para Acho se que está despedir, né? terminando antes. Tá. Aí ele vai terminar em 6 segundos, pessoal, a gente retoma. Eu só vou... Olá, pessoal. O vídeo se encerrou, a gente subiu o vídeo, agora a gente retomou e posteriormente a gente vai juntar os vídeos e lançar pelo YouTube, ok? Então aí a gente vai ter o vídeo completo num formato mais acessível. Voltamos. Voltando Eu acho que foi mais para rápido, né? despedir. Oi? Acho que dessa vez foi mais rápido, né? Do que a gente estava esperando. O tempo passou rápido, de fato. É que o papo tá bom. É porque o papo tá bom. Não, e esse nosso papo, ele rende muito. É preciso dialogar, né, Paulo? O que É o nosso preciso. coletivo vem propondo e, nossa, rende horas de debate porque é necessário. É Aí, necessário. E agora, então, urgente, né? A gente está com a Oficina da Cidadania lá no acampamento da Pop Rua e o tema da moradia é total. Eles estão, assim, os que estão na rua, né, estão sucumbidos, assim, com essa lógica da pandemia, no sentido de sem perspectivas. E os que desesperançosos. estão no acampamento, desolados com a possibilidade de voltarem para a estaca zero de novo, né? Assim, então, é um momento, eu acho que a gente precisa impactar, né? Para a continuidade e no formato de uma política habitacional que seja o pontapé inicial de uma política maior, né? Acho que pensar, que já vem sendo pensado aí há bastante tempo, né? A gente vem dialogando, tem pessoal do Instituto Inclusão, né, que oferece o serviço para o GDF de abrigamento, mas que já vinha apontando a necessidade de pernoites, e eles já vêm produzindo lá alguns conhecimentos nesse sentido. O que a gente notou, né, pela pesquisa aqui em sede, né, do NEP e também por meio do coletivo, é que a lógica, o pernoite é muito necessário. Desde sempre eles falavam, a gente quer dormir, nem que seja no pop, a gente quer um centro pop, a gente quer um lugar que a gente possa encostar e dormir, porque eles não conseguem dormir, porque a noite é o tempo da atenção. E as pessoas não sabem porque que durante o dia tem muita gente dormindo e jogam água, porque ninguém consegue dormir à noite em paz, não é possível isso. A violência não permite. De medo. Não é seguro, exatamente. São alvos de criminalidade de todas as formas, né? Então, um lugar para dormir seria, né, uma coisa absolutamente necessária, urgente. E principalmente quando a gente está falando numa calamidade pública, aliás, desculpa, é calamidade, né? Calamidade pública em decorrência da pandemia internacional do coronavírus, né? Então, é urgente esses temas, é urgente a gente incidir na esfera pública, e aí como sociedade civil, né, que nós temos o nosso direito de manifestação, de organização política e civil, né, e enquanto instâncias aí da sociedade civil, e a boa literatura, mesmo que um pouco incipiente no Brasil, mas que está tomando fôlego, né, vem mostrando do papel dos coletivos, né, como eles têm uma flexibilidade maior de incidência na sociedade civil, como eles trazem atores de outros espaços que buscam essa forma de incidência, né, vocalização para a sociedade civil junto ao Estado. Então, acho que é um momento urgente de organização de todos e todas que, de fato, tem compromisso com as políticas públicas, que entende o que é isso, essa dimensão dessa construção, né, que esteja longe da lógica da destruição, né, evidentemente, porque investimento público, investimento público você não destrói, investimento público você vai melhorando, né? Você vai como um investimento, um investidor, né? Ele não pega aquele investimento, não foi, joga tudo no lixo e começa. Não, evidentemente que ele pega o somatório daquilo, avalia os prejuízos e vai melhorando o seu próximo investimento. Então,
a gente precisa muito, é muito urgente, inclusive combater, né, narrativas de sombra, de ódio, né? De negação da humanidade. Então, eu acho que tudo isso deve, inclusive, trazer, né, essa lógica fundamental aí da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana como valor, como princípio basilar, né, do desenho das políticas. Informação, né, Paula, que é o que a gente mais tem buscado. A informação, ela clareia todas essas desinformações, essa construção de ódio, essa estigmatização que essas pessoas sofrem. Então, esse nosso papel, que é também acadêmico, de informar corretamente, é fundamental. Porque é como a gente estava falando no começo da live, não há como você seguir com esse preconceito e mantendo esse pensamento de assombração quando você tem acesso aos dados reais, ao que realmente aconteceu, e esse papel é muito importante. Quando você entende a estrutura da sociedade, né? Então você tem conhecimento dessa estrutura de exclusão, como você bem coloca, né? Dessa estrutura de desigualdades sociais, essas sombras, elas precisam ser revistas, né? Essas assombrações passam a ter o formato daquele humano precarizado, daquele humano vulnerabilizado. Então, nesse sentido, o conhecimento, indiscutivelmente, parabéns pela produção desse livro, pela dissertação, pela produção desse livro, e eu acho que é colocar mesmo para críticas, para construções, para daí você produzir, então, mais conhecimento. Eu acho que o processo de conhecimento, ele precisa ser instigado sempre, né? E parabéns, e conte conosco, né? Que nós estamos juntas aí, para a gente tentar melhorar, a gente tentar pensar junto, e cada um produzir aí conhecimentos para poder qualificar o entendimento dessa realidade, sair do obscurantismo, né? Das ausências de informação, ausências de dados, ausências... Então, eu acho que isso é luta, né? É luta pela democracia, é luta por direitos, né? Produzir conhecimento nesse país é luta por direitos. É luta por direitos. Cada uma na sua especificidade, no seu conhecimento, todas contribuindo. A Elisa perguntou aqui, o nome do livro eu não estou conseguindo ler o nome, mas o nome do livro In Wonderland, consegui ler agora, In Wonderland. O nome do livro é A Ineficácia das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. Pode me mandar mensagem no inbox que eu respondo, tá? Eu costumo deixar esses livros à venda no Açaí Artesanal da 402 Norte. Mas quem me escreve eu gosto muito. Oi, Alice. É Alice. Eu entendi por que em Wonderland, Alice. Eu gosto muito de fazer uma dedicatória para quem me escreve. Então, assim, se quiser me escrever no privado, é Bela Viegas, eu faço uma dedicatória especial e levo até o Açaí Artesanal. Eu normalmente vou lá 2 vezes na semana deixar alguns livros que me pedem. Lá também tem livros à venda, mas sem a dedicatória. Então, quem tiver interesse pode me escrever. Inclusive, a gente está fazendo uma campanha de doação de agasalhos, itens de higiene, cobertores, também nas lojas do Açaí Artesanal. Se vocês tiverem alguma coisa para doar, quiserem divulgar essa informação, tem umas caixas lá nas lojas para doação de qualquer coisa. Tudo é bem-vindo. Alimento não perecível, roupas, agasalhos, itens de higiene, tá bom? Ótimo. Então, o que você acha da gente colocar um chamado assim com um livro, o local onde encontrar, valor e contato, para a gente colocar no coletivo? Pode ser, vamos colocar assim. Combinado. Então, pronto. E aí, olha, eu recomendo, a minha dedicatória é super linda, super gracinha, amei de coração. Obrigada. Eu recomendo comprar o livro e recomendo que ele venha com essa dedicatória cheia de carinho e afeto. Obrigada, Paula. Gente, então, um beijo grande para todo mundo. Foi um prazerzão, como sempre, muito legal estar aqui. O nosso coletivo tão importante e querido. Estamos juntas nessa construção, nessa luta. Parabéns pelo seu belo trabalho, pelo seu envolvimento, por você se incomodar com as sombras. Eu acho que isso já diz muito, né, desse ser humano, né, dessa profissional, advogada, empresária, ser humano, né, que tem essa sensibilidade ímpar e que dedicou
a sua vida, a gente sabe que o direito ele dá muitas opções, né? Inclusive muitas opções muito rentáveis. Você dedicou seu tempo, dedicou seus recursos, dedicou seu afeto para construir um conhecimento a partir daí do direito, das políticas públicas para a população em situação de rua. Então, gratidão, acho que isso é luta, isso é homenagem à população em situação de rua, e eu fico encantada, e desde o começo, né, eu já me encantei pela sua pessoa, pela beleza da sua pessoa, e nós estamos juntíssimas aí no nosso coletivo, estamos juntas para construir, lutar pelos direitos da população em situação de rua, e poder, né, sempre estar trazendo homenagens como essa que você está trazendo aqui na semana da luta pelos direitos da população em situação de rua. É uma homenagem à população em situação de rua. Então, fico encantada, parabéns, beijos no coração. Paula, é muito recíproco, viu? O carinho e a admiração que eu tenho por você desde o começo é muito recíproco. Muito obrigada. Obrigada. Beijos, muito obrigada. Beijo para todo mundo, boa noite. Tchau.